pessoal, estamos em mais um episódio do Conexão Sinfa e hoje nós vamos falar sobre a evolução da defesa vegetal no Maranhão. Meu nome é Darlene Silva, eu sou técnica de fiscalização agropecuária e também filiada ao Sinfa Maranhão. Hoje nós temos um entrevistado muito especial. É o Jorge Carneiro, que é fiscal estadual agropecuário, engenheiro agrônomo e também filiado ao Sinfa Maranhão. Queremos agradecer ao Emanet pela disponibilidade do local, queremos agradecer a você, Jorge, por estar conosco, aceitar, esse convite, participar do nosso podcast, Conexão Sinfa, informação que conecta, conexão que fortalece. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Como Darlene já me apresentou, meu nome é Jorge, eu sou fiscal estadual agropecuário, formado aqui na Universidade Estadual do Maranhão. E hoje agradecer o sindicato pelo convite aí pra gente desse bate-papo aí sobre a defesa vegetal, que eu acho que vai ser muito importante para todos nós. Perfeito. Jorge, nós vamos falar um pouquinho sobre essa evolução, ao longo dos 20 anos da defesa vegetal do Maranhão, os principais desafios, as conquistas, que o Estado vem realizando, com a parte da categoria dos fiscais, da agência estadual filiados ao Sinfa Maranhão, e a gente queria saber com você, como foi que se transformou essa evolução durante esses 20 anos dessa defesa vegetal? Eu me formei em 2002, em agronomia, e o concurso foi da GED em 2004, 2005, 2004. 2004, e nós entramos em 2005, Isso. Então, até a nossa entrada na GED, eu não entendia nada sobre defesa vegetal. Era uma coisa bem nova para todos nós formados em agronomia naquela época. Então, eu procurei me estudar um pouco na teoria. Hoje a gente está colocando em prática na GED, mas no momento, até então, era só teoria que a gente sabia e a gente só estudou porque teve o concurso e teve que estudar para o concurso, me lembro como se fosse hoje, em 2004, quando eu fui na GED, atrás de material, porque a gente não encontrava naquele tempo, a internet não era acessível como é hoje. Então, eu me lembro que o doutor Luiz Roberto, que na época era o diretor da Vegetal, me ajudou, me arrumou muito material. Foi um passo inicial para eu começar a entrar nesse mundo da defesa vegetal, que até então, se tu me falasse que era defesa vegetal, eu imaginava que era um segurança ficar na porta de uma fazenda com a arma na cintura, defendendo a propriedade. Era mais ou menos isso que a gente podia entender como defesa vegetal. Tá, então assim, de 2005, do teu egresso, da tua investidura na GED até hoje, 2025, o que você passa pra gente de evolução dessa defesa? De lá, o que vocês executavam, em 2005 para cá em 2025, que a defesa vem executando? Qual foi essa evolução? Inicialmente, com a entrada na GED, eu fui locado lá na regional do João Paulo, na regional de São Luís. Então lá a gente trabalhava com essa parte de agrotóxico, com essa parte de uma parte de doenças folhosas na área rural da cidade, do município de São Luís e Ribamar, Passo Miá. Posteriormente eu fui para a Central, onde eu comecei a ter uma visão mais ampla da defesa vegetal, porque lá a gente acabou não passando por vários setores, ou como titular ou contribuindo nos setores. Então acho que evoluiu bastante, logo porque a GED, quando nós entramos na GED, a GED ainda era muito pequena, cresceu muito na parte operacional, na parte de pessoal, veículos, podemos falar até na parte financeira dos profissionais, que melhorou bastante. Então acho que contribui também para a evolução da defesa vegetal. Muitos colegas saíram para estudar, para fazer mestrado, doutorado, ou mesmo especialização na área da defesa. Então, o Estado do Maranhão teve um incremento muito grande a partir dos profissionais também que começaram a entender mais de defesa vegetal no Estado. E buscar conhecimento, Exatamente. Entender como funciona o trabalho em si, buscar conhecimento, aperfeiçoar para que esse trabalho ele seja desenvolvido da melhor forma, Exatamente. Então, baseado nessa evolução, nesse crescimento profissional, que é importante sim para você exercer o trabalho, para que o trabalho tanto da central quanto dos municípios, das unidades regionais, seja executado de forma melhor, incrementar conhecimento, Então, assim, eu te pergunto, quais são as principais doenças e pragas que afetaram as culturas no Maranhão ao longo desses anos? Assim que você consiga destacar as principais. Eu vou iniciar pelo setor que eu sou o titular, né? Porque lá é dividido por setores. Eu sou chefe do setor de pragas prioritárias. Eu sou chefe de mim mesmo, só eu.
Eu recebo. Equipe. A minha equipe é só eu, mas todos os colegas, quando tem alguma coisa mais significativa, os colegas contribuem, o Hamilton, o Roberval, praticamente todo da sede. Lá, atualmente, nosso foco é ferrugem da soja, é o que realmente tem mais tomado nosso tempo, porque lá nós trabalhamos com a legislação, a portaria, que ela é anual, e todo ano ela tem que ser discutida. E para quem não sabe, a ferrugem asiática é um fungo que ele se estabelece na soja viva. Então, foi criado, não lembro exatamente o ano, foi criado através do Ministério da Agricultura, o vazio sanitário da soja, que é um período, inicialmente, que era 60 dias, que não pode plantar soja. Por que não pode plantar soja? Porque a soja, se não existe soja no campo, provavelmente o fungo não vai sobreviver naquele período. Então, entre uma safra e outra, tem que dar esse descanso, vamos dizer assim, no solo, sem plantar soja, para que ela não se desenvolva, não apareça. Porque hoje a ferrugem é a doença mais importante da soja. É importante no sentido de financeiro. A partir do momento que ela ocasiona no campo, o gasto é muito grande para tentar controlar. Não quer dizer nem que vai controlar, porque as aplicações de fungo são muitas, normalmente via aérea, né, por avião. Então é um custo muito alto do produtor, diminuindo muito a sua lucratividade. Então, a partir de que foi colocado em prática o vazio sanitário, melhorou muito, foi praticamente a zero a quantidade de focos que era anualmente nessas regiões produtoras de soja. Perfeito. Então, assim, sobre a questão das principais doenças e pragas, você reforça a questão da soja. E aí, para prevenção, né, e controle, foi implantado essa questão do vazio sanitário da soja, não é isso? Sim. E isso vem sendo executado de uma forma que vem gerando resultado positivo para os produtores, né? Logo porque, como você falou aí, a questão do controle é um custo alto, né? Então, para aquele pequeno produtor acaba sendo inviável, né? Então, ter essa parte de deixar de plantar nesse período de tempo acaba que favorece muito também até para o pequeno produtor, não é isso mesmo? Exatamente. Mas nós temos também outras doenças, né? Também tem o bico do algodoeiro, que também é uma prática também que tem sendo feita anualmente, que é outro vazio. Nesse caso, 60 dias, na soja 90 dias, na cultura do algodão é 60 dias. Então, 60 dias do ano também é proibido o plantio do algodão para evitar o bico do algodoeiro. Nós temos também a mosca da carambola. Mosca da carambola, que também é uma doença que ela já está disseminada no estado do Pará. Ela já entrou no Amapá, e ela entrou no Pará, mas ela foi controlada, ela voltou só para o Amapá. Então é uma doença que não tem ainda no Maranhão. Nós fazemos um controle só de monitoramento para que ela não chegue no Maranhão, porque o Maranhão, na verdade, não é que o Maranhão é um grande produtor de frutas, mas o Maranhão é como se fosse uma barreira para que a praga não avançasse, principalmente para a região de Petrolina e Juazeiro, que são grandes produtores de fruta. Então o Maranhão, hoje em dia, nós trabalhamos com monitoramento para que ela não avance. Até hoje, ela não chegou. Então, toda a extensão limítrofe com o estado do Pará, nós temos mais de 70, eu não lembro nem exatamente o número, porque já é uma outra colega que é responsável pelo setor, que é a colega Andréa Salgueiro. Então, a gente faz esse monitoramento das armadilhas e vê se a mosca já entrou no estado. Se um dia ela chegar a entrar, a gente vai tentar controlar. Até então, ela não entrou. Também tem muitas doenças na banana, por exemplo, que é uma forma de a gente ter a cigatoca negra, que já está disseminada no estado, mas como tem estados que não tem, então eles evitam de comprar essa banana. Então já tem alguns anos foi implantado o sistema de mitigação de risco, onde o produtor que queira plantar banana, ele tem que ser enquadrado em algumas ações que eles têm que promover para que a doença não chegue na propriedade dele, e se chegar, que ele controle, para que ele possa exportar a banana dele. É mais ou menos essas de doenças mais principais que eu venho em mente agora. Perfeito. Então, é entender para quem está nos assistindo, né, tanto os nossos filiados, os servidores, como a sociedade em geral, que a parte da defesa vegetal é distribuída em todo o estado do Maranhão, né, Jorge? Nós temos engenheiros agrônomos e engenheiros florestais distribuídos, né, nas unidades regionais, nas nossas unidades de sanidade vegetal e animal, para que fortaleçam esse trabalho, né, de controle e também de prevenção dessas doenças, dessas pragas dentro do nosso estado, não é isso mesmo? Porque normalmente a AGEA ela trabalha na prevenção, né, para que a doença não chegue ao estado. Se ela chegar, a gente já tem que tentar controlar.
na melhor forma possível. Agora mesmo tem os colegas foram para, o colega Roberto e o colega André foram para o Pará, para uma semana de capacitação sobre a vassoura de bruxa da mandioca. E como nós todos sabemos, a mandioca é uma cultura que está espalhada em todo o estado, principalmente as comunidades, pequenas comunidades. Isso. Normalmente sobrevivem da produção da mandioca, e essa doença, se ela chegar no nosso estado, vai impactar negativamente muito a renda dessas comunidades. Então a gente já está antecipadamente fazendo um trabalho para que essa doença não entre no estado, e se ela entrar, que a gente já possa ter alguma forma de controlar, ou se não ter algum, a Embrapa com certeza já deve estar trabalhando nisso, em alguma variedade resistente a essa doença, que realmente, se essa doença chegar aqui, vai ser destruidor, vai ser destrutiva demais para a produção da farinha, da tiquira, vários produtos que vêm da mandioca, né? Perfeito. E é importante destacar também, pessoal, que essa questão da prevenção dentro do estado, ela interfere e favorece também essa questão das pragas em outros estados, né? Como você destacou aqui, o Pará. Então, a gente fazer esse trabalho, né, de prevenção, ele também favorece esses outros estados, né, Jorge? Sim. Inclusive, nós fizemos um treinamento agora, há um mês atrás, e a nossa diretora, ela acertou na mosca em convidar os estados limítrofes com o estado do Maranhão. Então, todos os estados limítrofes com o estado do Maranhão, Tocantins, Pará e Piauí, estiveram presentes nesse treinamento, onde a gente teve um momento de conversar bastante e discutir ideias, porque acaba que afetando o Maranhão, afeta o Piauí, afeta o Maranhão, Tocantins, Pará e vice-versa. Então nós somos ali, na verdade, a gente é só um corpo, a gente está conectado, né? Via terrestre, mas que é importante que a gente discuta antecipadamente os problemas, para que quando eles vierem a acontecer, porque inevitavelmente vão vir, quando uma praga chega em São Paulo, e já é questão de tempo, um dia ela vai chegar aqui no Maranhão, e assim vai. Então a gente tem que se prevenir antecipadamente, como se diz. É o famoso matou-piba que o pessoal fala, né? Exato. Maranhão, Tocantins, Piauí e Pará. E é importante realmente essa conexão que a gente fala entre os outros órgãos, as outras agências de defesa, né? Então, a parte, como vocês podem perceber aqui pela fala do nosso entrevistado Jorge, essa conexão entre agências de defesa, entre engenheiros agrônomos fiscais estaduais de outros estados, é importante para poder você passar essa informação, você recolher a informação deles e ter essa troca, né, de ideias. O que está se fazendo lá, quais são os projetos que estão sendo executados da melhor forma. Então, para a gente poder ter essa troca, né, de experiências. Então, realmente é importante. É verdade. Qualquer dificuldade que nós temos aqui em alguma coisa nova, sempre a gente tem contato com os estados vizinhos, se ele já tem uma legislação, se ele já passou a situação com eles. Então, isso eles entram em contato com a gente com eles, e a gente acaba se ajudando muito. E aí que vocês sabem, né, questão quando se fala de praga, né, a disseminação é rápida. Então o Estado tem que estar, né, ali de sobreaviso todo o tempo, né, Jorge? Tem que estar ali com conhecimento para que quando que a gente espera que não chegue, né, na verdade, quando chegar, a equipe esteja preparada, né? Então, eu acho que é isso mesmo, capacitação, a gente falou desde o início, conhecimento, capacitação e troca de informações. Então, falando nisso, sobre as tecnologias mais recentes utilizadas na defesa, qual é que você pode destacar? Mas na tecnologia, na defesa, assim mesmo, eu não saberia dizer qual, mas na agricultura em geral, ela tem evoluído muito, muito a agricultura. Hoje a agricultura está de precisão, hoje com o advento dos drones, a aviação agrícola, então eles procuram combater, nesse caso, muito as pragas. Para a gente tentar evitar, a gente tem que trabalhar muito com inteligência, barreiras, evitar que a doença entre no estado, porque depois que ela entra no estado é muito mais difícil, muito mais caro conseguir controlar. Eu acho que sai mais barato e mais fácil a gente evitar entrar no estado. A partir do momento que entra, é muito, muito custo para a gente poder eliminar uma praga, ou então conseguir pelo menos conter uma região. E a gente falou aqui sobre... IA está aí para isso, tecnologia, né? Então a gente sabe também que a tecnologia, às vezes, ela não consegue chegar ao alcance daqueles pequenos produtores, né? Nós falamos aqui dessa ligação, dessa conexão com as outras agências, mas em relação a esses pequenos produtores, como a defesa vem trabalhando essa parceria? Qualquer advento de uma doença no estado
você falou muito bem, os principais prejudicados serão os pequenos produtores, porque os grandes produtores, eles, por ter um poder financeiro melhor e mais capacidade técnica, vamos dizer assim, porque normalmente eles têm agrônomo, eles mesmo têm a equipe deles, dificilmente contam com o Estado nessa parte. E já o pequeno não, o pequeno ele precisa, né, do apoio do Estado. Então, em qualquer advento de uma doença, principalmente uma mandioca, numa pequena cultura, realmente eles vão ser o maior prejudicado. E a vassoura da bruxa está aí para a gente vai ter um trabalho amplo, já estamos discutindo aí as ações para o ano que vem, e vai ser muito importante que essa doença não adentre o Estado, porque o prejuízo vai ser incalculável. Eu já vi alguns vídeos aí do estado do Amapá, onde as tribos indígenas, principalmente, que foram os primeiros que descobriram, nas primeiras propriedades que apareceu essa doença, sim, a perda foi 100%. Não teve nem negócio de 80%, 30%, foi 100%. Ficou totalmente viabilizado a produção de mandioca nessas propriedades. E é uma tristeza, né? Uma tristeza para quem está ali, que sobrevive e vive dessa renda, dessa cultura, né? Então acaba sendo uma tristeza, e realmente cuidar antes de chegar é o melhor remédio. E aí, falando sobre essa questão das agências, falando dos pequenos produtores, mas assim, outros setores nessa questão de parcerias que promovem e ajudam na sustentabilidade e na segurança alimentar. Quais são os outros setores? Sem dúvida nenhuma, na parte agrícola nós temos a SEMA, nós temos a SAF, a AGERP, que contribuem também, porque principalmente esses órgãos que têm profissionais treinados, caso eles venham a campo, eles venham de identificar alguma coisa nova, alguma doença, alguma coisa que... Então essas pessoas são as que nós contamos que sejam as primeiras a identificar alguma coisa e chamar a GED para a gente dar um pontapé inicial nessa investigação. Porque justamente eles trabalham esse processo de extensão rural, né? Que estão ali na lida mais, a gente pode dizer, mais no dia a dia com o produtor, né? Então faz essa primeira identificação, e esse processo de parceria é que faz acontecer e notifica ou então informa a agência para tomar as decisões mais específicas em relação a esse tipo de doenças e pragas, não é isso? Exatamente. Perfeito. E aí a gente falou um pouquinho sobre a questão dessas doenças, mas esses desafios, quais são os principais que você pode destacar da defesa que o Maranhão enfrenta hoje e a gente pode superar? Rapaz, o crescimento principalmente na área, no agronegócio, aí vem soja, milho, o próprio algodão. Então o crescimento já está praticamente em todo o estado, são poucas regiões do estado onde não tem alguma cultura relacionada ao agronegócio. Quando a gente fala do pequeno, em todo o estado tem a produção de cana, a produção de milho, a produção de milho verde, a produção de mandioca, de folhosas, isso aí a produção é no estado todo. Mas o crescimento está acelerado, Então, regiões que até pouco tempo não tinham produção de soja no estado, e chega para mim quase todo dia alguma propriedade em alguma região que para mim até então era novidade. Então, o crescimento está sendo... Aí a GED não tem que trabalhar mais para poder acompanhar, seja em profissionais, seja em viaturas, conhecimento, para que a gente acompanhe o crescimento realmente da agricultura no estado. Ela vem crescendo bastante. Ou seja, o suporte, né? O famoso suporte, tanto de recursos humanos quanto de recurso operacional, para poder executar da melhor forma o trabalho, não é isso, Jorge? E aí, falando nisso, a gente também fala de crescimento, como você muito bem destacou, o nosso estado tem um potencial riquíssimo, né? Na questão do agronegócio, vem crescendo muito, como a gente vê aí os projetos, as políticas públicas voltadas para esse público menos favorecido, que a gente pode considerar assim, né? Os pequenos produtores, que, aliás, menos favorecido de aporte financeiro, não de importância. É bom destacar isso, porque os pequenos produtores é que produzem diversos, né? Nessa questão do agronegócio. Eles são muitos, mas os muito pequenos, quer dizer, tem muitos pequenos. Sim. Então esse muito pequeno acaba ficando grande e a produção deles no final é bem significativa. Perfeito. Então, pode impactar até na alimentação do maranhense, se caso eles venham a ter algum impacto na defesa vegetal. E isso é importante reforçar para quem está nos assistindo. Então, falando do crescimento do agronegócio, a gente se preocupa um pouco com o meio ambiente, né? Então, assim, na questão do meio ambiente, qual é esse papel da defesa nessa proteção e na conservação dos recursos naturais?
sem dúvida nenhuma, para o crescimento da agricultura, de alguma forma vai ter que desmatar, vai ter que usar agrotóxico. Então, é nessa parte onde a GED entra, a SEMA, nessa parte de desmatamento, Sim. que ela que regulariza, legaliza essa situação. Determinadas regiões têm as porcentagens onde pode ou não desmatar, e à medida que a propriedade cresce, normalmente as doenças chegam, né? Normalmente as doenças que já estão instaladas no estado, então é preciso usar agrotóxicos. Então a GED também, a GED e o Ministério da Agricultura fazem esse papel de fiscalização no uso correto e seguro do agrotóxico. Até na questão que tem os projetos, né, os programas, na verdade, das embalagens vazias de agrotóxicos, né, porque a gente sabe que muitas pessoas às vezes reutilizam, né, e a GED acaba fazendo essa campanha, né, Jorge? Fala um pouquinho sobre isso. Pois é, a GED há vários anos vem trabalhando nessa parte de recebimento de embalagem vazia de agrotóxicos. A gente faz dia de campo, já tem alguns postos de recebimento de embalagem vazia no estado, onde os produtores, onde os consumidores podem devolver as embalagens. Isso eu estou falando para os que têm nota fiscal, foi comprado numa loja, mas para aqueles pequenos produtores onde ele não tem onde devolver, então a gente tem feito, né, em parceria com outros órgãos do setor privado, parcerias no sentido de fazer o recebimento de embalagem vazia de agrotóxicos em determinadas regiões onde o consumo, o uso desse agrotóxico é em grande escala. Então a GED, ela recebe, faz esse trabalho de recebimento da embalagem vazia, porque essa embalagem vazia no meio ambiente, ela acaba se tornando nociva às pessoas e ao meio ambiente. Então já teve casos de pessoas que usavam essas embalagens para colocar grãos, milho, arroz, feijão, usar para guardar água, leite. Então é uma coisa que não pode. Por ser normalmente um plástico de melhor qualidade, eles têm como uma embalagem que pode ser reutilizada, mas não pode ser reutilizada. Inclusive, nós recomendamos que após o uso dessa embalagem, você faça a tríplice lavagem, por dois motivos. Uma é para você utilizar o produto todo. Sim. E o outro para que não deixe nenhum resto de produto na embalagem, e no final você fure as embalagens, faça vários furos na embalagem para que essa embalagem não seja reutilizada. E enquanto não houver o recebimento, ou você fazer a devolução nos postos de recebimento, que você guarde um local seguro, coberto, que não molhe, que a água não infiltre. Mais ou menos essa recomendação que a gente tem passado ao longo dos anos. E é importante, porque é um trabalho de formiguinha, né, Jorge? É um trabalho de educação, tá, pessoal? Um trabalho de educação que a GED vem fazendo. É um projeto, uma campanha muito importante, porque a gente, como o Jorge destacou aqui, a gente sabe desses casos, né, de pessoas contaminadas porque utilizaram, na verdade, nem de forma incorreta, utilizaram, porque não se pode utilizar, tem que realmente fazer a devolução da embalagem, né, Jorge? E isso é importante que a sociedade entenda, que você, produtor rural, que está aí nos assistindo, que entenda essa importância de fazer a devolução dessas embalagens. E dizer que o Estado vem evoluindo nessa questão da defesa, né, Jorge? Evoluindo de uma forma significativa, vem crescendo. E a gente destacou aqui tanto os grandes quanto em grande massa os pequenos, não é isso mesmo? E falando de defesa, o que a gente quer que você agora passe uma mensagem, né? Uma mensagem para os produtores, para a sociedade em geral, sobre a importância da defesa vegetal no estado do Maranhão. O que eu posso dizer da defesa vegetal, que a GED, ela foi criada não no intuito de servir o Estado, ela foi criada no intuito de servir a população. Então, se a GED existe, é por causa da população. Então, a população, se tiver alguma demanda, ela tem que chegar à GED para que nós possamos dar uma resolução. Então, agora mesmo nós estávamos numa reunião para modificação de umas portarias, onde nós tivemos reunião com os produtores e nós falamos, nós estamos trabalhando por vocês, então vocês é que tem que dar a demanda para a gente. Se houver viabilidade técnica, se houver condições técnicas, a gente muda, a gente faz tudo pelo produtor. Então, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária, que é um órgão estadual do estado do Maranhão, ela existe pelos produtores, por causa dos produtores, sejam pequenos, grandes, e a população em geral. E esse trabalho em conjunto é importante, porque às vezes as pessoas já está ali para fiscalizar
e para fazer a defesa. Mas aí a gente fica, às vezes, só como órgão fiscalizador, né? Fica ali sendo o vilão. E aí o Jorge acabou de dizer que teve uma reunião para fazer uma portaria em conjunto. E esse trabalho em conjunto é importante, porque a gente vai fazer a defesa, vai fazer a fiscalização, mas a gente vai entender também a necessidade do produtor, né, Jorge? Pois é, a nossa fiscalização ela também é muito informativa. Normalmente, mesmo quando nós encontramos alguma irregularidade, né, nós usamos bom senso e a gente dá prazo para que a pessoa se regularize. Então, a partir do momento, principalmente, que ele não conhece ainda como é que funciona aquela determinada legislação, a gente deixa a legislação, a gente explica para que não venha a ocorrer, porque nós queremos que todo mundo faça o certo sem que a gente esteja multando, né? Que multar é o último caso. É o último caso. É o trabalho de educação sanitária, né? Que a gente tem que construir juntos, né? Com essas pessoas que muitas vezes estão ali fazendo de forma incorreta porque desconhecem, né? Então a gente faz esse trabalho de educação sanitária, olha aqui, é dessa forma que é para se fazer, dessa forma que é correto. E aí, caso isso não venha a surtir efeito, aí sim. É o último caso. Aí o último caso é, claro, uma emissão de um auto de infração, né? Lavratura de um auto de infração. Então é importante. Então, pessoal, hoje esse podcast foi justamente para mostrar para vocês a importância da defesa agropecuária no estado do Maranhão. Como o Jorge muito bem frisou, para a sociedade maranhense. Então a defesa, ao longo desses 20 anos, ela teve uma evolução significativa, tanto em fase de tecnologia, em fase também de aperfeiçoamento das técnicas para controle e prevenção de pragas e doenças, né, Jorge? Então, vocês entenderam aqui que foi feito todo um trabalho, é feito e realizado todo um trabalho importante em parcerias, tanto com o produtor, quanto com as agências de outros estados, quanto com órgãos parceiros. E isso é importante que vocês entendam essa evolução, esse crescimento e essa importância para sustentabilidade, para segurança alimentar do povo maranhense, né, Jorge? Não, exatamente. Os parceiros, sem serem do Estado, também são muito importantes para... Quando nós falamos os recebimentos das embalagens vazias, ele só acontece porque os parceiros privado fazem um suporte, porque senão acho que não seria possível. Perfeito. Então, esse foi o podcast para mostrar realmente essa importância da defesa, mostrar para vocês que esse controle, essa prevenção é importante para as culturas agrícolas, na prevenção das doenças e pragas. Mais uma vez, agradecer ao Jorge por ter aceitado o convite do Sinfa Maranhão, participar do nosso podcast, falar um pouquinho sobre esse histórico, né, da defesa vegetal dentro do estado do Maranhão. Agradecer mais uma vez ao Emanet pela disponibilidade do local e dizer que vocês sigam nossas redes sociais, acompanhem mais informações sobre os próximos episódios do podcast, vamos colocar lá. Jorge, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, a experiência foi muito legal, a experiência desse bate-papo, primeira novidade, e eu estou à disposição. No próximo a gente pode também trabalhar outros assuntos. Obrigada, pessoal, até mais.